Continuando o nosso assunto, como fortalecer a mente e o espírito, que é a mente, né? Hoje vamos falar sobre Daniel. Daniel é um caso muito impressionante. Assim como nos últimos 2 episódios eu falei sobre José, sobre Moisés, Daniel também foi um caso interessante. Por quê? Porque Daniel ele é descrito em pelo menos 2 passagens da Bíblia tendo um espírito excelente. A primeira vez que isso é citado é no livro de Daniel, no capítulo 5, no versículo 12, onde está escrito assim: Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chama-se, pois, agora Daniel, ele dará a interpretação. E no segundo momento, no capítulo 6 do mesmo livro, versículo 3 e 4, onde diz assim: Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Se você ler na sua Bíblia, muito provavelmente a palavra espírito vai estar escrito com E minúsculo. Ou seja, aqui não está falando do espírito de Deus, mas falando do espírito do próprio Daniel. Ele tinha um espírito excelente. Ele que buscava ser excelente em tudo que ele fazia. Nos 3 presidentes que havia no reinado de Dário, ele era o melhor. Tanto é que o rei pensava, diz aqui, né, em constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, ser o segundo ali abaixo do rei. Mas ele era excelente por quê? Só porque ele fazia o melhor no seu trabalho? Não somente por isso, mas porque ele era fiel. Tanto é que, quando os príncipes, os presidentes, tentaram achar alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, que aqui diz no versículo 4, não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Quando ele diz que ele era fiel, e diz que eles estavam procurando alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, isso mostra que ele não era fiel somente a Deus nas orações e tudo mais. Daniel, se você ler mais alguns versículos para frente, você vê que ele era fiel a Deus, ele orava 3 vezes ao dia. Mas ele era fiel também ao reino, no caso ao rei, e ele fazia tudo da melhor forma possível. E por isso que não havia erro contra ele. Não tinha nada que o acusar, porque ele era fiel, ele não era corrupto. Se você é fiel a Deus, você consequentemente é fiel ali no seu trabalho, na sua família, ali no seu convívio no geral. Agora, se você diz que é fiel a Deus e não é fiel ao seu trabalho, por exemplo, tem alguma coisa errada aí, é bom você se examinar. Mas enfim, isso é assunto para outro dia. Agora, falando sobre Daniel e o Espírito Excelente, vemos que a parte do Espírito Excelente não se trata somente do fazer, mas do ser. Porque o fazer o melhor no seu trabalho e tudo mais é de suma importância, porque ali você está dando bom testemunho. Eu já falei e repito, os presidentes e os príncipes tentaram achar alguma ocasião para culpar Daniel e não conseguiram achar, porque ele era fiel no seu trabalho. Ele fazia o melhor em tudo. Não era corrupto. Não fazia nenhuma tramóia, nenhuma malandragem, nada disso. Ele fazia tudo corretamente e o seu melhor. Só que ele também era fiel a Deus, ou seja, ele não tinha desvios de caráter. Claro que todos somos pecadores, nós erramos. Daniel, com certeza, em algum momento errou, tudo mais, mas você se esforça para se manter no caminho de Deus, no caminho correto, seguindo na justiça, na integridade, fugindo do mal. Você voltar alguns capítulos, você vê que Daniel, por mais que ele vivesse num reino pagão, que era a Babilônia, ele não se misturou com os pagãos. Por mais que ele vivesse no mesmo lugar que os pagãos, ele não agia como os pagãos. Ou seja, o fazer
é super importante para dar bom testemunho, mas o ser é muito mais importante. E nós vemos em outros casos na Bíblia isso também. Porque quem se esforça para ter um espírito excelente recebe do próprio Deus esse espírito excelente, que é o Espírito Santo. Um caso disso está lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 38 e 39, onde José diz assim, não, melhor, onde Faraó diz para os seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ou seja, José ele recebeu de Deus o entendimento, o conhecimento, assim como Daniel recebeu. O próprio Faraó reconheceu o Espírito de Deus em José. E como a gente já falou sobre José, o que definiu ele era o temor a Deus. O que fez a mente dele ser forte, ter um espírito forte, era o temor. Ou seja, ele se esforçava para fazer o melhor, não pensando necessariamente no chefe, no patrão dele, no Senhor dele, mas em Deus, como se fosse para o próprio Deus. Por isso que ele fazia o melhor. E por isso que foi reconhecido nele o Espírito de Deus, não somente pelo fazer, mas também pelo ser, por conta do caráter íntegro dele. No caso ali, a gente vê no exemplo da mulher de Potifar, né? E pegando ainda mais um exemplo, a gente tem lá em Êxodo, no capítulo 31, no versículo 3, do 1 ao 3, que diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo lavor. Se você continuar lendo, você vai ver, diz aqui, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar, em tares de madeira e assim, tudo mais. Ou seja, quando a gente se esforça para obedecer a Deus, ter um caráter íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, a gente não se deixa levar pela corrupção moral, Deus também abençoa o nosso trabalho, abençoa as nossas mãos. As pessoas veem Deus na gente pelo nosso caráter, pelo que a gente é, pelo nosso ser, e também pelas bênçãos que Deus nos dá no nosso trabalho, nos fazendo ser os melhores naquilo que fazemos. A gente honra a Deus em literalmente todos os sentidos quando a gente busca isso. E é isso que a gente tem que buscar, assim como Daniel, como José, como Bezalel, embora a Bíblia não diz muito sobre ele, mas pegando no mesmo espírito aqui, pegando de Moisés, de José, de Daniel, quando a gente se preocupa em agradar a Deus, em fazer o que agrada a Ele, a sua vontade, Ele abençoa o trabalho de nossas mãos. E isso é magnífico, né? Porque nós não merecemos nada disso, mas só pelo nosso esforço da gente querer agradar a Deus, de não se misturar com aquilo que é errado, Ele nos abençoa por conta disso. Né? Veja o Daniel, falei Daniel, né? Que ele não se misturou com os povos pagãos da Babilônia, mas o próprio José mesmo, ele não se misturou com os povos do Egito, que também eram pagãos, né? Tinham outros deuses. Mesmo assim, ele não se misturou, ele se manteve fiel ao Deus de Israel. E assim devemos ser hoje. No mundo, no nosso trabalho, tem pessoas que não são da fé. E aí não é que a gente vai ignorá-las ou não, a gente vai respeitar todo mundo. E dar um bom exemplo, a gente tem que fazer, como eu falei, o ser, não somente o fazer, mas o ser. Respeitando todo mundo, mas sem se misturar. A gente tem que mostrar que a gente é fiel ao nosso Deus. Dessa forma Ele vai nos abençoar e com certeza a semente vai ser plantada no coração de algumas pessoas. Deus abençoe e amanhã a gente continua mais algumas meditações sobre como fortalecer a mente e o espírito em nome do Senhor Jesus. Amém.